Olá, galera, estamos aí mais uma vez no nosso Stand Talks aqui no Estúdio Zafra, o melhor estúdio aí de todo o sul de Minas. E é claro, mais uma vez trazendo aí uma temática que irá falar aí profundamente ao seu coração. Então, se você chegou aí, querido, até o nosso conteúdo, não saia. Não perca a oportunidade de ser edificado aí na sua vida espiritual e também ministerial. Quem vos fala, Pastor Jota, sempre é uma grande alegria estar aqui com vocês e hoje, né, com essa galera seleta aí, querido, a qual nós trouxemos nesta noite, manhã, tarde, né? Não sei o momento que você está acompanhando este conteúdo, mas para falarmos um pouco aí, né, sobre o tema evangelismo. Karina, né, já quero te trazer aí para este momento, né? Cumprimenta aí o nosso público e fale um pouco sobre você. Oi, gente. Então, meu nome é Karina, né? Como o Jota falou. E que privilégio estar aqui hoje, estou muito feliz. Um pouco nervosa, admito, mas estou muito com uma expectativa muito alta, né? Sobre aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. E espero que alguém que tenha dúvida, curiosidade, possa se sentir acolhido com esse assunto, né? Possa se identificar com algumas coisas que vamos falar aqui. E eu fui para a igreja, né? Com os meus pais, eu tinha 8 anos de idade, meus pais se converteram. Então eu cresci, né? Dentro da igreja, sempre muito interligada mesmo com um grupo de crianças, adolescentes, jovens. E os meus pais foram para a igreja com um casamento totalmente destruído, minha mãe com o emocional muito abalado. E eu vi, né, desde muito cedo o que Deus fez na vida deles. Então, eu sempre tive muito temor mesmo às coisas de Deus, sempre fui muito envolvida. E cresci na igreja, como eu disse, e fui me envolvendo, né? Sempre gostei muito dessa parte de comunicação, de conversar, de trabalhos com células. E foi onde, desde muito nova, eu sempre me interessei muito por essa parte de missões, evangelismo. Sempre que eu ouvia alguém, né, comentando sobre, quando alguém falava sobre isso, algo dentro de mim realmente ele brilhava e eu queria saber mais, queria conhecer mais. Foi onde eu tive algumas experiências que a gente vai estar conversando aqui ao longo, né, desse podcast. E eu espero que a gente seja edificado aqui hoje. Muito bem, olha, e também juntamente, né, com a Karina, nós trouxemos hoje aí a Pri Medeiros, né, Pri? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Priscila. A minha profissão, então, é psicóloga. E eu fui ganha através de um evangelismo, né? Eu fui ganha, não me lembro a campanha certinho lá, mas eu fui ganha através de uma campanha na igreja, um culto de evangelismo, né? Na verdade, todas as vezes que Deus vinha falar comigo, era muito através do evangelismo, né? Eu não me lembro de uma moça levar a Bíblia no hotel que eu trabalhava para mim ler todo dia. Ela levava uma Bíblia, olha, lê esse versículo hoje, olha, hoje você vai ler esse. E aquilo foi me quebrantando, né? E aí, quando eu cheguei na igreja, tinha alguma campanha assim muito legal, eu falei, cara, aqui é o meu lugar, né? Foi por volta dos meus 20 anos aí, mais ou menos, mostrando a idade, né? Mostrando a idade, mas foi por volta dos 20 anos aí, mais ou menos, né? Então, vocês vão fazer a conta, né? Se eu falar assim, quanto tempo foi, mas foi mais assim, algo que me chama muita atenção. Sempre fui em faculdades, às vezes, né? Pregar a palavra, de um por um, de um a um, algo bem relacional. No trabalho também, eu lembro que a gente orava antes de começar. Uma vez eu cheguei a pedir para a gerente para a gente orar antes de começar. E cada um dia, né? A gente falava um versículo ali antes de começar. E ali começou a mover também, eu me lembro. Agora que me lembrei disso dentro da empresa, do televendas, na época eu trabalhava com televendas. Assim, muitas experiências mesmo com evangelismo muito legais, né? Muito gratificante de lembrar mesmo. Que bacana, então eu sei aí que o nosso bate-papo aqui, ele vai render muito, né, com essas experiências. E comigo hoje aqui também, Leandro Torraca, seja muito bem-vindo, um prazer. Jota, prazer todo meu, prazer, um abração, né, a todo mundo que está nos acompanhando, muito gostoso estar aqui com essa turma, pessoal muito legal, toda a produção, e as duas autoridades aqui, né, no evangelismo, pessoa que a gente convive, né, que a gente conhece, gosta muito, que vai compartilhar com a gente toda essa experiência, né, que elas têm aí, que elas tiveram e que vivem, né? São duas evangelistas natas, vamos dizer assim, né? E estamos aí, Jota, preparado para o que der e vier.
Muito bem, muito bem. Pessoal, olha, logo que eu entrei para o ministério, né, pastoral Tempo Integral, a igreja ela tinha um programa de TV e um programa de rádio, né, onde nós gravávamos ali, era um programa que passava todos os dias e sempre nós fazíamos aquela enquete, né? Quantas pessoas que vieram ali para a igreja, vieram aceitar Jesus e posteriormente, né, descer as águas do batismo através do programa de TV, através do programa de rádio e através de um amigo, né, através de um evangelismo pessoal. Então, por isso, né, a importância de investirmos nessa temática, né? Já visto que o evangelho, as boas novas, o nosso Senhor Jesus era um evangelista nato, né? Formando discípulos e dentro da ótica, né, de vocês, por que a importância, a necessidade, né, de sempre investirmos nesta área do evangelismo, dentro do treinamento, da capacitação e do envio propriamente dito? Eu creio que a gente evangeliza primeiramente porque a gente ama a Deus, né? E a gente entende que Ele é digno, né? E Cristo pagou um alto preço, né, para que a gente pudesse ter a vida eterna, ter salvação. Então, esse já é um dos principais motivos pelo qual a gente evangeliza. E segundo também porque é uma ordenança, né? Jesus, ele disse, ide por todo mundo e fazer discípulos. Não foi ele não deixou ali em aberto, assim, se você quiser, se você tiver tempo, se você tiver coragem, não. Foi uma ordenança, né? Ide, né? Então, realmente, isso a gente precisa entender o privilégio também de fazer parte disso, né? De fazer parte do que Deus tem feito aqui na Terra. Porque Ele é o dono da missão, né? Então, e a partir do momento que a gente entende isso, que a gente também ama o próximo, né? Que a gente entende essa questão de amar ao próximo, é onde a gente fala, cara, quantas pessoas estão aí fora, estão no mundo aí, estão, às vezes, na minha vizinhança, perecendo ali, né? Por conta de não conhecer o Cristo ressurreto, por conta de não entender, às vezes, ainda, né, a obra da salvação, a obra de Cristo. Então, acho que esse nosso papel, esse nosso privilégio de fazer parte do que Deus tem feito, realmente tira a pessoa de uma condenação eterna, traz uma esperança de vida nova, uma transformação ali para a pessoa. Então, eu creio que é um papel fundamental que a gente tem como cristão, né? Quando a gente entende realmente isso, de compartilhar com as pessoas para que elas possam encontrar e ter essa mesma transformação que um dia a gente teve, né? Porque um dia nós estávamos naquele lugar, né, de perdição, nós estávamos naquele lugar de desesperança, de desespero, e a gente foi encontrado, né? E é tão bom quando, através da nossa vida, a gente consegue compartilhar também com essas pessoas, para que elas também tenham esse encontro, né? Então, acho que o evangelismo é fundamental mesmo por conta disso. E, Priscila, né, é fato dizer que hoje, né, através de mídias e redes sociais, né, Torraca, a palavra ela se encontra acessível a todos quantos querem buscar, mas a importância, o diferencial de alguém ir lá e compartilhar, né, as suas experiências, compartilhar o conteúdo que ela carrega, né, dentro de si mesmo, aquele encargo, aquele peso espiritual, faz total diferença. Faz total diferença, porque eu vejo muito essa questão da identidade. As pessoas, às vezes, elas se identificam mais com você, né, Jota? E as pessoas, às vezes, podem se identificar mais com o jeito do Raca, se identificar mais com a Karina, e algumas pessoas vão se identificar comigo. Sim. Eu não sei se já posso compartilhar uma experiência que eu me lembrei agora, de um dia que eu saí, assim, sem pretensão, né? Saí para evangelizar, não estava preparada, fomos direto da célula para evangelizar. Eu falei, cara, não estou muito a caráter, tal, fiquei meio apreensiva. Não, vamos assim mesmo. Eu lembro que eu estava com vestido e com all-star. Eu dava muito de all-star uma época, né? E aí eu cheguei, assim, num lugar bem tranquila, né? Ali pro lado ali da cidade do museu ali. E uma menina olhou bem em mim, a gente estava falando de Jesus ali, e tinha duas pessoas falando de Jesus. Eu estava só acompanhando ali, falei, não, dessa vez vão vocês, e fiquei na minha. Ela olhou bem no meu pé e falou, cara, olha lá, falou pro colega dela, ela usa all-star, nossa, eu acho mais da hora quem usa all-star. Identificou ali, né? Rolou. E aí ela deu uma abertura para que eu falasse com ela, ela queria conversar comigo.
Ela queria se relacionar comigo. E ali eu vi uma abertura de falar de Jesus para ela. E eu percebi que ali ela ouviu o que eu tinha para falar. E para as outras pessoas ela não deu esse acesso. Então, o evangelismo é totalmente uma questão identitária, é algo totalmente relacional. Essa questão, né, a Karine comentou, a questão que eu vejo também no evangelismo é a urgência, né? Assim, evangelho é evangelismo, é uma notícia boa, né? Eu imagino que é como se alguém tivesse condenado à morte, né? Numa cadeia, numa prisão, condenado à morte, e você tem uma vara de soltura. Você vai ficar quietinho? Né? Alguém que você ama, alguém que você gosta, né? Não, você vai, cara, tem uma notícia boa, vem cá, você tá solto, né? É uma notícia boa. Então, acho que muita gente esquece isso, né? A gente se preocupa, às vezes, com como, por onde, por quê, tô preparado, não tô, mas esquece que, às vezes, é uma questão muito de urgência, né? Sim. De repente, aquele momento só ali, às vezes não tem nem outro momento. Eu lembro que um dia, a gente, com o trabalho do Atos Rua, né? Uma vez, não, minto, fora do Atos Rua, né? Uma outra experiência que eu queria contar. Outro dia, chegando na igreja, né, um rapaz veio e me abordou. Ô, Torraca, tudo bem e tal? E eu não reconheci ele. E, oi, tudo bem, né? A gente olha assim, você não tá me reconhecendo? Eu falei, cara, desculpa, mas eu não lembro, né? Isso já há alguns anos atrás. Eu falei, cara, lembra aquele dia que você orou pra mim lá no terminal? Né? Fui pedir dinheiro pra você. O cara tava perdidaço, né? Assim e tal. E muitas vezes eu fiz isso. Né? O cara chega, não, vem cá, vou te dar mais joelho aqui, deixa eu orar pra você. E, então, você lembra que você orou pra mim? Aquele tal, tal. Cara, eu tô aqui, né? Tal. Aí começou a contar, né? A história dele, tô firmão, assim, tal, tal. Assim, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, na época. Aí ele não tava frequentando a sede, tava frequentando uma outra igreja. Tava no evento da sede, mas tava numa outra igreja. Então, assim, foi um momento, né? Que eu tive ali que Deus falou, não, é agora. Você não sabe se vai ver essa pessoa novamente, né? Então, acho que esse senso de urgência, né? É muito importante, né? Essa questão de dar essa boa notícia, né? Esse amor, tirar as pessoas realmente num caminho errado, né? A morte. Sim, e o evangelista, né? Agora, propriamente dito ali, falando dos dons ministeriais, ele é esse cara, né? Que o interesse e o que queima no coração dele é lançar a semente, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala naquela disputa que havia ali em Coríntios, né? Uns são usados para plantar, outros para regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso a importância, né, de semear em todo o tempo. E, Karina, você tem uma experiência bacana, né, sobre essa questão da semeadura, não se preocupando de você colher, né, dentro do quesito de trazer para a sua igreja, mas fazendo até mesmo em outros estados, outras cidades, né? Conta um pouco para nós aí das suas experiências. Sim, isso que o Jota falou é muito interessante mesmo, né? Porque o evangelismo em si é algo que você faz ali nos bastidores, né? Muitas vezes você não vai ter reconhecimento e realmente não é isso que a gente busca, né? Às vezes a pessoa, você vai ver ela só naquele dia, depois nunca mais você vai ver. Claro que também é muito importante, né? Se possível, direcionar a pessoa para ela ser acompanhada, né? Discipulada, a gente sabe que isso também faz parte. Mas tive a oportunidade de fazer parte de uma escola missionária e ir para outros estados, né? Ir para outras cidades, conhecer outras culturas. Tive a oportunidade o meu prático, né? Que é uma escola que a gente faz uma parte teórica e depois uma parte prática. Que isso também é muito importante, né? Se tratando de evangelismo, a gente ter um certo preparo ali, né? Realmente ter ali firmeza na nossa fé, a gente ter convicção na palavra, porque a gente vai evangelizar e a gente vai para lugares que pessoas têm outras ideias, outras ideologias, e se você não for firmado realmente na palavra, né, e você vai para evangelizar e você que acaba ficando por lá mesmo, perdido, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então a gente tem que estar muito firmado mesmo, assim, na fé, né, que eu digo, porque as pessoas têm suas culturas, né, têm suas crenças, e aí por isso que é bom a gente se preparar, né, em oração, conhecer a palavra, ler livros sobre, na internet também, né, seguir pessoas que quando eu decidi que eu queria realmente ir para uma escola missionária, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, né, conhecer pessoas que tinham um trabalho ali muito legal, e para poder me inspirar também e aprender, isso faz parte também. Então a gente tem essa parte prática, né, que a gente acha que fala, não, já tô 100%, né? Não é algo por impulso, né? Não, de forma alguma, não é algo por impulso, até porque é uma responsabilidade muito grande, né? Igual eu fiquei 5 meses em tempo integral em missões.
Então, foi algo que foi pensado mesmo, que foi debaixo de oração, de confirmação de Deus para mim, né? Não foi algo que eu falei assim, não. Porque eu acho que é muito importante a gente falar isso. Quando a gente fala de missões, as pessoas muitas vezes romantizam muito. Acho que é uma viagem de férias, ou acho que você vai tirar fotos instagramáveis, colocar lá no Instagram como uma pessoa legal, uma pessoa boa. E não é sobre isso, né? Realmente a gente entender essa importância, mas também esse desafio que é estar no campo missionário, né? Abrir mão de muitas coisas, abrir mão muitas vezes da família, muitas vezes dos amigos, né? Ficar longe de casa, mas o quão gratificante né? Quando a gente está nesses lugares e a gente encontra com pessoas ali que realmente estavam perdidas, né? E você chega naquele lugar, naquela cultura, você pode compartilhar daquilo que você vive, do Cristo, né? Que te salvou, compartilhar com aquelas pessoas. E tem que ser realmente algo pensado, algo que você tem um planejamento ali para poder ir, debaixo de oração, né? De jejum, para poder chegar lá e ter realmente esse encontro positivo, né? Com as pessoas. E Karina, quando você foi, né? Nesses 5 meses que você falou, foi para a Jocum, né? Isso. E eu lembro que na época, né, realmente o preço, né, você vendeu, né, a moto que você tinha, você saiu do seu emprego, né? Nem sei se conseguiu fazer o acordo ali e tal, mas, tipo, realmente, né, você abriu mão de muitas coisas da tua vida pessoal para viver essa experiência, né, de transmitir aquilo que ardia, né, que queimava no seu coração. E quando você fala aqui a respeito, né, de não ir para lugares onde você estaria fazendo um evangelismo de turismo, né, você foi para uns lugares ali que realmente te levou a confrontar realidades muito contrárias, né, a que você vivia aqui. Sim, sim. Realmente foi uma renúncia, né, muito grande. Tive que sair do trabalho. Na época eu tinha 2 empregos, era o Július. Tinha 2 empregos, fazia estágio de arquitetura de manhã e à tarde eu trabalhava nos Correios. Então, assim, para eu abrir mão mesmo foi algo que realmente Deus confirmou no meu coração, porque eu tinha muito medo. A gente tem medo de abrir mão da estabilidade financeira, né, tudo mais, para poder ir, mas... Conforto da casa, né, da sim, família. tá ali com a mãe, com o pai, sempre morei com os meus pais. Então foi algo realmente que foi um direcionamento de Deus. Não foi nada assim por emoção, vou pegar minha mala e vou e tchau. Não, foi conversado também com os pastores. Acho muito importante falar isso também, né? Quer dizer, a pessoa quer ser missionário sozinho. Não, eu vou, tô indo... autônomo. E não, a gente precisa sim, ter pessoas ali, né, que confia na gente, que sabe o que a gente está fazendo. Buscar conselhos com pessoas próximas para entender também se é o momento, né, de você participar de uma viagem missionária, por exemplo, né? E como o Jota disse, né, fui pro Rio de Janeiro, fiquei 2 meses trabalhando com comunidade nas favelas, fiquei numa base da Jocum Borel, e que é realmente no coração ali da favela, onde acontece o tráfico, o baile funk, tudo ali próximo. Então, tive essa oportunidade de conhecer uma realidade tão diferente da nossa, né? Mas como Deus, né, tá presente realmente em todos os lugares, né? A gente pôde ver ali crianças sendo transformadas, que eles têm um trabalho incrível que tem até hoje lá, né? De futebol com os meninos, para poder fazer um discipulado. Tem ali a parte de dar cursos técnicos, profissionalizantes, para as crianças terem oportunidade na vida também. Então, é muito o evangelismo também atrelado com a ação social, que eu acho muito interessante também. E cuidando mesmo ali, né, da parte espiritual, que é o mais importante. E presenciei tiroteio em comunidades, presenciei coisas assim, a questão de tráfico, pessoas armadas, né, na comunidade, mas assim, pessoas com coração incrível, pessoas que moravam lá, trabalhadoras, que, nossa, sim, tive uma oportunidade muito boa mesmo, e de conversar mesmo com essas pessoas, né, e de ver o trabalho, e de ver a igreja, o corpo de Cristo, dando oportunidade para essas pessoas terem uma vida diferente, né, mostrando uma realidade também diferente. E Priscila, né, você que atua assim muito na área, né, da psique, né, do ser humano, como uma psicóloga, né, a gente vê a evolução, né, do evangelismo de outrora, um século atrás, como estávamos falando aqui, de Billy Graham, até antes, John Wesley, né, que fazia o evangelismo a cavalo, e hoje, né, com essa infinidade de coisas para atrair a atenção das pessoas, estar também preparado para alcançar o coração do ser humano é de fundamental importância.
é de fundamental importância e eu acredito que se nós não estivermos preparados realmente para fazê-lo, nós perdemos, já estamos perdendo muito. Por exemplo, nós estamos na era da globalização, correto? Globalização. Então, nós sabemos, as pessoas sabem muito, meio também até que superficialmente, talvez aí, mas muito de tudo, principalmente jovens. E aí, como que você vai chegar para esse jovem e ele vai falar de determinado assunto e você não vai saber de determinado assunto? Você precisa estar antenado, então exige de nós muito preparo, estar sempre antenado com o que está acontecendo, estar sempre antenado, se não souber, né, a gente não vai saber de tudo porque tem muita informação, mas você pesquisar sobre algo, né, sobre o que é, ou demonstrar interesse. Que é relevante, né, na atualidade. Isso, demonstrar interesse, ele falou de algo, né, você não sabe o que é, não tem problema, às vezes você fala, eu sei, sim, né, querer sair por cima. Pergunte, demonstre interesse, né, sobre o que é, sobre o que a pessoa está falando. Tem muitos assuntos que às vezes a gente não domina, mas nós perdemos muitas vezes por não pesquisar sobre, ou por não demonstrar interesse sobre, ou por simplesmente não reconhecer que nós sabemos, né? Principalmente os jovens, eu percebo, uma vez uma mocinha me falou isso, eu guardei. Parece que aquilo me marcou. Ela falou assim, sabe por quê? Que eu gosto, que eu acho diferente, né? O teu jeito, tal. Porque você não é uma adulta chata. Eu fiquei olhando pra cara dela. Falei, que será que ela quer dizer com isso, né? Falei, uma adulta chata, né? Discorra sobre. Falei, como assim? O que é isso? Ela falou assim, não, você não é aqueles adultos sabichão. Não, eu falo uma coisa, você fala que sabe e você quer bater de frente. Você ouve, você pergunta se você não sabe. Fala, então, assim, muitas vezes, sem a gente saber, a gente está ganhando o outro através de perguntar, de ouvir, né? De demonstrar interesse por determinado assunto. É tão simples. É tão simples, mas as pessoas não fazem. É o básico que funciona. E o evangelismo é isso, né, Torraco? O evangelismo é aquele ambiente onde você se coloca mais na posição de escuta, às vezes, né? Muitos acham que evangelismo é falar, você um discurso vomitar pronto, né? toda a sua teologia, né, em cima ali da pessoa que às vezes nem quer saber. Ela quer ter um relacionamento de amizade ou às vezes ter alguém para ouvi-la, né, em um momento de dor e de aflição. Mas, Torraca, nós falávamos aqui, né, num bate-papo um pouco antes, a respeito da ousadia, né, de tantos evangelistas do passado, né, e como podemos aprender com eles hoje, né? Você falava acerca da Aimee, né? Legal, né, esse momento da Aimee, que ela fez muita coisa doida, assim, né? Ela foi a primeira rádio... Contextualize um pouco sobre quem desculpa, é né? a Aimee. Né? Acho que é importante falar. A Aimee Semple McPherson foi uma mulher do século passado, nasceu entre finalzinho, né, século XIX, começo do século XX. Ela é fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é canadense, e ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela fazia teatro, dança, música, né? Ela era uma baita de uma artista, né? Fundadora da igreja, né? Que é o Quadrangular. Inclusive, a primeira estação de rádio de uma igreja, pertencente à igreja, nos Estados Unidos, foi a dela, foi da Quadrangular, foi da Aimee. E em um certo momento, né? Entre outros, ela, né, em uma certa localidade que ela estava para pregar, né? Num salão, num templo, assim, sem contar que ela usava muito tendas, né? Comprava tenda de circo, mas nesse momento estava num salão. E ela tinha feito uma reunião, outra reunião tal, não tinha uma quantidade legal de pessoas, né? E ela era evangelista, quer saber de gente. O que ela fez? Que ela pensou? Algo muito simples. Ela parou numa esquina pertinho, né, do salão dela, colocou uma cadeira lá, parou, ficou olhando para cima, né? Nesse momento, fora aquele outro momento que ela falou sobre pregar sobre, né, o maior ladrão de todos os tempos, mas simplesmente parado, juntando multidão. O pessoal de curioso, né? Juntou aquela multidão de curioso. Viu que tinha uma galera legal, né? Correu, vem cá, tipo assim, né? Não lembro se ela falou alguma coisa, mas eu sei que chamou aquele pessoal, o pessoal foi seguindo ela, né? Vamos ver onde essa doida vai. Ela entrou dentro do salão, entrou porrada de gente junto, né? Falou pro diácono, fecha a porta lá, tranca lá, agora esse pessoal é meu, né? E ali pregou o evangelho naquela turma, né? E, nossa, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa. Mas uma mulher muito à frente do seu tempo, né? 100 anos atrás, vamos dizer assim, né? E isso faz a diferença, porque o que eu acho interessante nisso?
né, dentro daquilo que vocês falaram sobre identidade, né, sobre ouvir e tal, acho que um bloqueio muito grande que sempre existiu, talvez hoje, né, tenha sido muito quebrado, entre, né, o cristão, né, entre o pregador, o evangelista e o pessoal, seja qual o público for, é justamente a linguagem. Né, principalmente de um público específico. Exato. O pessoal esquece a questão de linguagem. Às vezes o pessoal vai com uma linguagem muito formal para um público de uma certa forma ignorante, vamos dizer, que não tem instrução. Né? Uma linguagem, um igrejês, vamos dizer assim, né? Um crentez, bem cheio de jargões, né? De modismos que não tem sentido para quem está ouvindo. Se eu for falar com uma criança, vou ter que me agachar, falar de uma linguagem bem simplesinha, né? Com adolescente. Mano, isso aqui, cara, vai, é muito legal. Olha, Jesus, cara, mudou minha vida, brother. Mudar tu, larga a mão do seu otário, mano. Larga. Para de fumar esse baseado, cabeção. Né? A gente fala que, né? Lógico, se eu for falar para uma plateia cheia de acadêmicos, né? Minha linguagem vai ser outra. Eu não vou falar igual, né? Um jeca tatu, né? Sim. Mas cada lugar, né? Você sabe disso, você teve, né? Em vários ambientes, você estiver em vários ambientes, sabe que é muito importante a linguagem. Acho que é um grande bloqueio, né? E eu acho que é muito legal isso. É uma coisa que está quebrando. Você falou, a EME fez isso, chamou a atenção, quebrou o gelo, né? Sim. O pessoal ainda tinha uma ideia, não, a igreja é algo frio, que eu vou lá, né? Muito certinho e tal. Deu uma doida em cima de uma cadeira, né? Ela quebrou, né? Fez uma ligação com o pessoal. Né? Aquilo se tornou algo interessante. O evangelho atraiu, né? Exatamente. Pode falar. Sobre isso que o Torraca está falando. A gente estava até comentando aqui um pouco antes, né? Sobre essa importância da gente realmente adequar ali, né, a nossa fala ao público. E eu lembro que quando a gente estava no sertão, fazendo teatro, né, e a gente adequava as falas do teatro de acordo com a realidade do povo sertanejo. Então, por exemplo, se no Rio de Janeiro a gente falava sobre shopping, lá a gente falava sobre praça, por exemplo, que é uma realidade que eles têm lá. Não teria sentido, né? Não ia ter sentido eu falar, tipo, no shopping, tipo, eles com certeza eles sabem o que é por ver na televisão, na internet, né? Mas quando a gente fala, é uma coisa assim, que não é algo tocável, assim, que é tão da realidade, vamos dizer assim. Então, quando a gente usa essa conectividade de usar algo que eles conhecem no dia a dia, traz essa questão de identificação mesmo, que a gente está comentando aqui, né? A importância do evangelismo mesmo ali. Vida na vida, eu acho, né? Eu acho que essa é a palavra. A gente ter vida na vida ali, entender o que a pessoa conhece. Por exemplo, a gente estava até comentando aqui sobre siriguela, né? Que é a fruta de lá. Então, quando a gente ia falar, por exemplo, da criação, a gente falava, Deus criou vários pés de fruta, tinha siriguela, tinha cajá. Então, a gente usava também ali frutas, coisas que as pessoas iam conhecer. Isso também traz conectividade, traz um evangelismo real ali mesmo ali para a pessoa, um evangelismo que a pessoa se sente tocada, porque é aquilo que faz parte da cultura dela, né? Não é sobre a gente destruir a cultura da pessoa quando a gente vai evangelizar, falar, não, chegar lá, vou falar assim, do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi. Mas observar mesmo, fazer a leitura de campo, né? Que a gente, que é muito importante. Você chegar ali, você entender qual que é a cultura da pessoa. Que horário a pessoa levanta, qual que é a rotina do povo sertanejo, como eu estou dando um exemplo aqui, né, do sertão. Qual que é a rotina do povo sertanejo? O que eles fazem no dia a dia? No final da tarde, eles geralmente põem cadeira para conversar, assim, você vai nos vilarejos, né? Então, geralmente o vilarejo tem uma rua aqui e outra aqui. E o pessoal tudo sentado ali com as cadeiras de balanço ali no final da tarde, conversando. Então, é você entender também ali, né? Qual que é a rotina da pessoa, como que ela vive, para você também fazer parte daquilo e ganhar a pessoa ali a confiança da pessoa, para ela poder te ouvir, né, para você. E é engraçado que às vezes a gente chega falando assim, não, eu vou ensinar, né? Eu que vou falar. Gente, sempre aprende muito mais. A gente aprende muito mais. A gente sai de lá totalmente constrangido de uma forma positiva. Fala, cara, a bolha que eu tava vivendo, né? Olha o mundo que eu tava vivendo, que eu tava achando que eu sabia. Porque você chega lá, realmente é o evangelho simples. É na simplicidade, sabe? É na conversa, é no olho mesmo ali, né? Então, isso é muito importante mesmo, essa questão de entender, né? A pessoa que a gente está falando, de ouvir também, né? Exato. Não Sabe, só falar. Esse dia eu lembrei de algo, né, que eu vi na internet. Há uns dias, até um videozinho curto, né? De um pregador missionário americano. Ele contou algo, nossa, que lá me marcou demais. Porque ele estava num país oriental, não sei se é na China, uma coisa, eu não me lembro. Mas pregando para aquela turma, aquele pessoal e tal. Eu lembro que ele comentando que ele abria algum texto bíblico e o pessoal, muito estava sem Bíblia assim, mas sabia de cor.
né? Aquilo que ele estava pregando, que ele estava falando, o pessoal já sabia. Ele começou a ficar intrigado com aquilo. O pessoal sabia e tal. Gente, não é possível, né? Esse pessoal decora a Bíblia, tudo assim e tal. E foi conversar com uma senhora, depois do culto. E perguntou, não, mas reparei, né? Vocês sabem muitos não têm Bíblia, mas sabem o texto de cor, vi alguns com alguns pedacinhos de papel, algumas coisas. Geralmente tem muito decorado. E por quê? Como que é isso, né? E ela explicou, falou sobre a realidade deles ali. Era um país que tinha muita perseguição contra os cristãos. Pegasse a pessoa com Bíblia, ela falou, eu já tive muita Bíblia roubada, presa, né? Apreendida, né? Pelas autoridades, era proibido, né? A perseguição religiosa é muito grande. Ela falou, o que a gente faz? A gente escreve tudo em papéis, carrega folhinhas de papéis escondidas no corpo e vai decorando tudo que é possível. Né? Nossos encontros são em cavernas, em lugares muito escondidos, cabanas, bem longe e tal. Às vezes a gente não tem um luxo, né? Às vezes a pessoa pode ser presa, pode ser morta. A minha família, ela inclusive, os maridos e tal, já ficaram anos na cadeia por portar uma Bíblia, né? Por pregar, fazer parte, né, de um culto assim. Então a gente memoriza muito, né? A gente grava tudo e tal. E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que tipo, ele teve toda essa conversa sobre a realidade deles assim e tal. Ela falou para ele, olha, quando você voltar para o seu país, pede para o seu igreja pessoal orar pela gente. Aí ele pensou e falou, olha, deixa eu falar para a senhora, no meu país, se a gente tiver que andar 40, 50 minutos de carro, por exemplo, para ir até um culto, o pessoal já se sente incomodado, já acha ruim, já fica bravo, se bobear não vai. Né? Vocês caminharam 13 horas para chegar aqui onde eu estou. No meu país, se a gente ficar sentado numa poltrona mais rígida, não confortável, mais dura, o pessoal nem volta na igreja. Vocês estão há 3 horas sentados no chão, na terra, me ouvindo. Ele falou, ó, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não vou orar pela senhora. Nossa nação não vai orar para vocês. Eu quero que vocês orem pela gente. Uau. A gente é que precisa de Cristo. Então, achei muito... Né, e muito nós aqui, né, do Ocidente, nós somos privilegiados, né, por fazer parte de um Estado laico, né, com o livre culto, e por vezes não valorizamos tanto, né, o relato que o Torraca trouxe é a realidade, né, de muitos lugares no Oriente Médio, muitos lugares em países, né, onde o evangelho é perseguido, mas ainda assim, né, nesse bate-papo que tivemos aqui um pouco antes, há lugares onde o evangelho, né, ele ainda é desconhecido, ou se não, pelo menos na sua totalidade, né? A Carininha falava aqui acerca de um senhor que não sabia quem era Jesus, né? Conta isso aí pra gente. Então, como o Torraca falou, né? A gente tem uma realidade de vários países que nunca ouviram falar de Jesus, né? E realmente que são países perseguidos, se você ir com uma Bíblia debaixo do braço lá, realmente você, né, corre risco de vida, né? E é uma realidade do exterior, mas também aqui no Brasil também tem povos que ainda não ouviram falar. Quando eu falo isso, pode parecer meio chocante falar, aqui no Brasil, como assim? É um país cristão, né? Isso. Mas no sertão mesmo tem vilarejos que são muito afastados e que tem pessoas que nunca ouviram falar. E em uma dessas viagens que eu fiz, né, no sertão, a gente foi numa casa de um senhor que ele falou pra gente que nunca ouviu falar. Por mais que tinha... porque assim, era uma pessoa mais de idade, ficava... provavelmente só mais em casa, né, assim. E aí a gente foi contar pra ele aí sobre o Éden, sobre esse tipo de coisa que a gente fala assim, não, todo mundo já ouviu falar, né? Alguma coisa pelo menos, ainda mais aqui no Brasil, todo mundo já ouviu falar. Mas não, tem pessoas que nunca ouviram falar aqui no Brasil. E isso foi, assim, um vilarejo que eu fui. Mas tem tantos outros, né? O pessoal que da missão mesmo lá do sertão, eles estavam realmente fazendo um trabalho empenhados em alcançar esses vilarejos de pessoas que às vezes você tem que caminhar horas, né? Às vezes é difícil acesso para carro. E pessoas que estão vivendo ali realmente sem conhecer. E é chocante, né? Porque a gente fala, não, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Não. Aqui no Brasil, né, tem pessoas que nunca ouviram falar. Tem também comunidades de indígenas que nunca ouviram falar, né? E muitas vezes as pessoas criticam e falam assim, o índio tem que ficar com a cultura dele ali intacta. E realmente é sobre a gente preservar a cultura, mas levar também a palavra ali para a pessoa, né? Como a gente comentava antes, o evangelho não é sobre você chegar a mudar os costumes da pessoa, não é sobre isso. Mas é sobre você levar realmente a palavra de salvação, né? Para elas entenderem o projeto de salvação, o plano de salvação. Então, isso é muito importante, a igreja brasileira se atentar a isso mesmo, né? De realmente que pessoas nunca ouviram falar. E a gente tem esse papel de apresentar, né? A gente tem essa função mesmo de entender aqui no Brasil e também, quem sabe, no exterior, né?
Como a palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então, cadê os filhos de Deus, né, que estão disponíveis e dispostos também a irem, a ser também uma resposta de oração, né? Porque eu tenho uma professora na Jocum que ela fala que ela foi para um país perseguido da Ásia e chegou lá, ela conheceu uma menina, estava pastoreando praticamente uma igreja subterrânea, de uns 29 anos, mais ou menos, essa moça. E ela teve a oportunidade de vir para o Brasil, essa moça. E ela falou que quando ela chegou na igreja, que ela viu ali os cultos e as pessoas conversando, as pessoas assim, né? Porque pra gente realmente algo muito natural, né? Que ela ficou chocada de ver como que as pessoas não levavam a sério. E aí essa professora, conversando com ela, falou pra ela, não, se você quiser ficar aqui, tem oportunidade de você ficar aqui, porque ela corria risco de vida lá também. E tinha oportunidade para ela servir aqui, para ela morar aqui. Mas ela falou, não quero ficar aqui. Eu quero voltar para lá, eu quero servir a Deus, eu quero apresentar Cristo para os meus irmãos lá. E ela voltou para lá e essa professora fala que nunca mais ela teve notícia dessa moça. De 29 anos, né? Jovem, né? Uma jovem que realmente entendeu tudo, né? Não é sobre realmente ali um status, um nome conhecido. Ela não tem rede social, porque geralmente país perseguido a pessoa nem tem rede social, que é cristã, não né? É prudente, não, né? Não pode de forma alguma. Não é aquele evangelismo de McDonald's. Não é aquilo que assim, hoje estou fazendo meu devocional, tiro uma foto e posto no story. Não é sobre isso, né? Mas ela entendeu tudo mesmo, né? E realmente tá gastando a vida aos pés do Senhor, ele tá entregando, né, a vida como uma oferta ao Senhor. Porque que sabe lá se ela ainda tá viva até hoje ou não, exato, né? E as igrejas ali em cavernas, onde as pessoas... eu já vi também questão de igreja em país perseguido nos ônibus, que as pessoas alugam ônibus e faz o culto no ônibus. Se a polícia parar, não, a gente está indo viajar, tal. Então é muito sério, né? E é uma realidade. Tem até um site que eu quero indicar aqui também, que chama Portas Abertas. Não sei se vocês já ouviram falar. Que fala sobre a igreja perseguida. Tem o ranking, né, dos isso, países mais perseguidores. Tem né? o ranking dos países mais perseguidos. Tem as notícias. Tudo que acontece, assim, igual esses tempos atrás, estava acontecendo muito assassinato em Guiné-Bissau, de pastores, em Moçambique. Então, sempre tem atualizado lá. É muito legal. Norte, Afeganistão, né? Estão geralmente no topo da lista. Sim, isso. Os países mais perseguidos no topo da lista. E sempre tem atualização, mudança, né? Então, é muito interessante a gente conhecer mesmo, né? E sair um pouco da nossa bolha, assim, do nosso mundo só. A gente acha que é só a gente, mas quando a gente começa a ver outras realidades, a gente fala, nossa, o que eu posso fazer para ajudar, de alguma forma? Às vezes eu não vou ser aquela pessoa que vai mesmo, que vai pegar um ônibus, um avião e vai. Mas e quanto às minhas orações? Quanto à minha oferta também, que é muito importante, né? Essa questão financeira de apoiar os missionários que estão nesses lugares. E aonde os nossos pés não podem tocar, que as nossas orações cheguem. Mas também que a gente possa se disponibilizar aí, né? Se o Senhor nos chamar, claro, né? Porque também, como a gente estava comentando aqui, não é nada sobre emoção. não, nossa, conheço sobre isso, eu vou. Não, tem todo um preparo, né? Tem toda uma resposta mesmo que você precisa ter em Deus para poder ir, né? E como a palavra, ela fala para nós ali, né? Em Mateus 19, né? E segue adiante, Mateus 28, 19, e segue, né? Que o evangelismo, ele precisa começar primeiro na nossa Samaria, né? Precisa começar primeiro na nossa casa. E o evangelho, ele é sobre isso, né? Sobre um rei que está implantando o seu reino, né? O reino dos céus, ele já está entre nós e nós somos aqueles emissários, né? Aqueles enviados, os apóstolos que foram enviados para pregoar as boas novas, preparar o ambiente, preparar o terreno para que o reino dos céus ele venha, de fato, vir de maneira permanente, de maneira perpetuada, né? Por isso essa urgência também, ela precisa estar no coração de todo cristão, porque chegamos, né, em um tempo da igreja consumista, da igreja onde eu só quero buscar os meus benefícios, né, que muitos acabam esquecendo essa parte do evangelismo, mas o que eu posso extrair, o que eu posso obter do evangelho, o que Jesus, o que Deus pode me dar hoje, né? E essa importância de alcançar o perdido é algo que precisa, né, constantemente ser trabalhada, constantemente ser aquecida nos corações, para que a igreja realmente também não feche ali no seu gueto e esqueça, né, que tantos outros precisam ser alcançados pelo evangelho. Uma coisa que a Karina falou, né, eu acho interessante é o seguinte, que nem você falou essa moça, né?
ela viveu uma realidade totalmente de perseguição, isso, aquilo e tal. Tem um choque ao ver uma igreja confortável, vamos dizer assim, né? E é justamente isso. Eu acho que o interessante do evangelismo, eu lembro quando a gente começou a fazer o trabalho de rua, né? Do Atos Rua e tal, é justamente falar, gente, que o evangelho tem que ser realmente real, puro. No evangelismo, em situações de perigo, de morte, o evangelho tem que ser real, né? O que você fala tem que ser vivido mesmo, né? Tem que ser algo muito puro. Cai por terra toda a frescura em volta, né? Tudo aquilo que é decoração, que é bonitinho. Tem lugar que não serve isso, né? Às vezes você está num lugar, a pessoa está morrendo, a pessoa está sendo perseguida, está mesmo, está sofrendo uma doença terminal, ou está presa, né? Ou você corre o risco. Então, assim, tem que ser algo muito, muito verdadeiro. Acho que a gente tem um contato com o cristianismo de verdade, né? Quando a gente tem encontro com as situações, seja um lugar longe, seja perto, né? Na nossa cidade, em realidades diferentes, né? De rua. A gente acostumou com a igreja. O pessoal tem acho que é um erro muito grande quando a igreja se institucionaliza, né? A reunião do templo é uma coisa, é para aprendizado, para troca de experiência, Deus falando com um grupo, né, tal. Mas a vida cristã sempre foi na rua, sempre foi no dia a dia, né? O cristianismo, a diferença é que não é uma igreja de rituais, não é uma religião ritualística, não é uma religião que se concentra, vamos dizer assim, né, no começo, no templo, né, tem seu final ali no templo, né? Mas é um momento de reunião, né, um momento do templo. Tão importante quanto, né, qualquer outro tipo de trabalho tem que se reunir. Mas eu acho legal esse choque, né, de realidade, de cultura, né? E esse é um ponto interessante, né, para bater, passando aqui para Priscila, nossa psicóloga, né? Ai, meu Deus. Que conhece muito a mente do ser humano, né? Porque, sim, o cristianismo, o evangelismo cristão, ele é um estilo de vida. A partir do momento, né, que você tem este encontro com Jesus, isso queima, isso arde no seu coração para que você também passe isso para outro. Primeiro, pela questão mesmo da salvação da nossa alma, né? Essa questão da certeza, né, que aqui não é o final, né? Não vai acabar aqui quando nós fecharmos os nossos olhos naturais. Não, tem todo um porvir, tem toda uma eternidade, tem toda uma promessa contida para nós que nos levará para viver eternamente com Ele. E também pelas bênçãos alcançadas, né, na cruz, por tudo que Jesus alcançou por nós na cruz. Por isso queima o nosso coração. Quando você vê alguém triste, quando você vê alguém que até mesmo, às vezes, né, com posses, com finanças, com poder, mas é uma pessoa vazia, e você tem a solução para aquilo, né, você guardar aquilo para você também seria um grande egoísmo, né? O apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo fala mesmo que você, tendo o poder de pregar, tendo o poder de falar, de fazer e não faz, né, você está em pecado, você está falho ali. Mas como também abordar, evangelizar sem entrar, né, em uma área onde você se torna invasivo? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Geralmente, eu costumo, né? A Carininha falou disso, fazer uma leitura de campo. A leitura de campo, ela funciona como, né? Vamos falar da psicologia, que é algo que eu trabalho. O meu trabalho é diferente, né? Deixando bem claro que a gente não mistura as coisas, mas a gente vai aprendendo na minha profissão, principalmente na psicologia clínica, que é o que a gente faz dentro do consultório, Sim. Que é algo que a pessoa não disse, também diz muito, fala muito alto, às vezes até o que ela não disse. Então, você aprender a ler, a observar a postura e tudo, tem muito a ver, porque a pessoa está falando também através daquilo. Então, às vezes, você não necessariamente, não no consultório, mas falando dessa questão da observação, às vezes ela vai ter, sei lá, uma tatuagem, e você vai puxar conversa com ela através daquela tatuagem qualquer, né? Da onde surgiu aquela tatuagem, e ela vai falando, e ela vai se abrindo. Às vezes ela vai pedir uma informação, né, pra gente. Às vezes ela vai pedir um aconselhamento, por exemplo. Muitas pessoas chegam até a mim por conta da profissão. Exato. E fora do consultório, quando eu não estou no consultório, eu posso, então, falar abertamente de Jesus. Cristã ali. Claro, na hora. É a primeira coisa, gente. Eu acho impossível. As pessoas, hoje em dia, uma coisa que eu tenho notado muito, as pessoas estão sedentas.
muitas vezes elas não sabem do que elas precisam, né? Elas estão, assim, pedindo por socorro, né? Essa questão Sim. de urgência, as pessoas estão clamando por socorro. Socorro, me ajuda, né? Então, assim, eu acredito que muito pela questão de você ir comendo pelas beiradas, perguntando da vida da pessoa, perguntando da história Aquele dela. mineirês, né? Aquela coisa do mineirinho. Profissional, né? Profissional. A gente vai ali comendo pelas beiradas e vai chegando, né? Até eu lembro que uma experiência que a gente teve foi numa festa que a gente foi evangelizar. E quando eu fui fazer a 2414, que foi a escola que é a escola de evangelismo em Brasília, nós lidamos com realidades opostas, assim, gritantemente opostas. A gente chegou num bairro, né? Eu acho que alguns de vocês ou todos aqui conhecem, já ouviram falar Águas Claras. Tá? Bairro não, uma cidade, Águas Claras. Gente, né, a casa que recepcionou a gente lá em Koinonia, né, a igreja que recepcionou a gente em Koinonia, é um lugar onde se realiza casamentos, né? Se eu não me engano, a casa tinha 11 banheiros, né? Então, o jeito que a gente evangelizava aquele povo e as vestimentas, essa questão da comunicação, totalmente diferente, onde depois a gente foi do 8 para o 80. Sim. A gente depois foi para um prostíbulo, a céu aberto, ali na Zona Vermelha, um lugar super perigoso. Eu me lembro que na época eu estava meio de boa, eu acho que eu não tinha noção de onde eu estava pisando, né? Os meninos assim, aqui é perigoso, aqui é Zona Vermelha, aqui e tal. E eu assim, gente... Em paz, né? E tinha sempre um dos meninos da paisana, assim, né? Bem escondidinho, fingindo que não estava com a gente, porque era um lugar onde a gente ia evangelizar mulheres. As mulheres que trabalhavam com a questão da prostituição ali. Então, eu me lembro que a gente chegava, o jeito que a gente chegava lá em Águas Claras, né? Onde é um lugar mais difícil, pessoal mais fechado, assim. A vestimenta nossa não podia ser na festa, ser um negócio muito simples. A gente foi com vestimenta de festa. E aí, uma das meninas na festa, ela chegou assim, abordou. E aí, a gente pode ficar com você na festa? Aí ela, ai, claro, e fomos. Não falamos nenhum momento de cristianismo, que a gente era cristã e nada. Aí eu vi que ela estava incomodada com a gente, ela olhava assim. Aí, no final das contas, uma das meninas, a gente falou assim, se a gente falar porque a gente está aqui por conta de você, é você. Aí eu lembro que ela começou a chorar, a menina começou a chorar e falou assim, nossa, e se eu te falar que eu era líder de louvor, eu tô desviada? Uau. Nossa! Aquela hora eu falei, vixe, essa foi pancada. Então, assim, muito do ouvir, foi um evangelismo ali relacional. E com uma das mulheres que trabalhava com prostituição, eu me lembro que foi meio impactante pra gente, né? Meio não, pra mim foi muito impactante. Eu cheguei assim, né, tranquila, junto com a mesma dupla que eu tava lá na festa, né, no outro dia. Aí eu cheguei assim, aí a gente chegou toda feliz, né? Falando, oi, tudo bem? E aí, a gente pode conversar com você? E aí, a pessoa pegou e disse assim, vocês são da igreja, né? Aí a gente, como é que você sabe? A gente não queria mostrar agora que a gente é da igreja, é para ter um relacionamento. Ela falou, não, ninguém olha na minha cara. Olha o jeito que as pessoas me tratam. Ninguém olha para mim. Ninguém me dá bom dia. As pessoas me tratam igual um lixo. Vocês chegaram sorrindo, me dando bom dia, perguntando meu nome. Ah, vocês só podem ser da igreja. Né? Então, assim, eu penso que é muito a questão do olhar, da observação, da leitura de campo, do comer pelas beiradas. Não adianta, gente. É o básico que funciona. Sempre Sim. do ouvir. E é legal, né, a gente colocar também em pauta aqui a dependência do Espírito Santo. Com certeza. Né? Porque o resultado, né, ele é alcançado de maneira efetiva, 100% mesmo, quando o Espírito Santo ele entra na jogada, que é o poder de Deus propriamente dito. Né? Nós falávamos aqui acerca de Todd White, Luca Martinez, que são pessoas que se movem no poder, né, de cura, de orar pelo enfermo e o enfermo ali ele ser curado dentro de uma palavra de conhecimento. Né? O Espírito Santo vem e fala, olha
ora por aquela pessoa, porque ela está com dor em tal lugar, você chega, aborda, pergunta, a pessoa fala, sim, eu estou com dor, você aceita a oração, você ora, o Espírito Santo de Deus cura, opera, e a partir dali, né, o caminho, ele se encontra aberto, né, para o evangelismo. Eu lembro também de uma experiência, né, eu fiz a 2414, acho que uma escola antes, né, que você e nós também fomos fazer, né, o evangelismo prático, e na oportunidade a gente foi para um shopping. E nos reunimos antes para orar e buscar, né, palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, buscar ali o nosso tesouro, né? A gente ia sair pro caça-tesouro, e uma que me impactou bastante, né, que nesse momento da oração veio no meu coração a palavra flor ferida. Flor ferida, e eu saí com aquilo, né? O meu tesouro, ele vai estar dentro dessas características, né? Vai ter algo aí que vai me chamar a atenção. E andando, rodando aquele shopping inteiro, né? De repente, ali na praça de alimentação, um jovem, né? Sentado lá, e o que me chamou a atenção foi a sua camisa. Era uma camisa de cactos, e em um desses cactos, né, havia uma flor. E o Espírito Santo testificou no meu coração, é ali. Né? Então eu sentei, comecei a conversar, comecei a puxar papo, né? E em um determinado momento ali eu falei, né, sobre Jesus, se ele conhecia Jesus, se ele já tinha tido alguma experiência com Deus. Foi aonde que ele começou a abrir o seu coração, né? Ele falou, cara, eu sou alguém decepcionado com a igreja, né? Porque eu estive em uma igreja e eu namorei uma menina da igreja, e ela que me levou para essa igreja, e lá ela me traiu com outra pessoa. E ele havia depositado toda essa decepção dele com a namorada em Cristo. E ele se encontrava como? Ferido. Né? E naquela conversa, naquele bate-papo, né, através do Espírito Santo de Deus, eu consegui, né, levar ele a uma reconexão, né, com Deus. Ele se reconectou ali com Jesus, recebeu a oração, o Espírito Santo de Deus trouxe de volta essa chama, né, para o coração dele, e ali o tesouro ele foi encontrado, né? E no final daquele bate-papo eu pude falar para ele, né, que ele era o tesouro que eu estava procurando, que ele era um tesouro para Cristo, e que já estava mais do que na hora dele voltar, né, para Jesus, tirar toda aquela mágoa do seu coração, porque de fato Jesus não tinha nada a ver com aquilo, né, mas o poder do Espírito Santo em nos direcionar, nos preparar para lançar a semente na terra que está pronta, né, para receber, é algo que é sobrenatural. E é justamente isso. Tava ali a flor ferida, né? Exatamente. Enquanto você está falando, a gente está lá no ITQ, dando a disciplina de dons e ministérios, né? Uhum. É justamente aí, eu acho que muita gente não vive seu verdadeiro dom, né? O dom espiritual, né? Os dons espirituais, justamente eles são feitos para ser posto em prática, né? Não é algo para um momento de reunião, não é algo para estar em casa, simplesmente, né? Mas aí a dependência totalmente, que você falou, do Espírito Santo, de Deus, porque quem vai conduzir muitas coisas é justamente Deus usando esses dons. Por exemplo, o dom de sabedoria. Olha, eu vou ter que falar com essa pessoa de tal jeito, né? Vou dar um conselho, vou usar essa estratégia, né? Esse tipo de linguagem. O dom de ciência, né? Deus falou, a flor ferida, né? Ou então, se chegar e falar para alguém, olha, eu estou sentindo no coração que você está magoado com isso, com aquilo. Ou falar algo real, que seria, né, o dom de ciência, essa revelação de Deus, né? E cada lugar, cada situação, o evangelho é legal por conta disso. Você falou, são várias realidades, 880, né? Tem lá no Nordeste alguém que nunca nem foi falar de Cristo, né? Você não vai falar para ele de shopping center, né? Sim. Deus vai conduzir, né, essa situação. E vejo muitos missionários comentando, falam, gente, nós estamos trabalhando, por exemplo, daquelas tribos da África, né? Muita bruxaria, muito isso, aquilo e tal. Eles têm que ver algo palpável. Então ali tem que ter muita manifestação de milagres, né? Poder, né? Espirituais. Cura, fé. Então são lugares que a pessoa ora, chove, são lugares que ressuscita mortos, lugares que cura enfermos. E se eles não veem isso, eles não acreditam, né? São lugares que eu lembro de uma vez vendo a história do David Livingstone, um grande evangelista inglês. E ele evangelizou a África, ele colocou lugares na África que antes não eram mapeados, não eram conhecidos, ele desbravou e colocou no mapa, pra você ter uma ideia, né? O inglês. David Livingstone, né, entrou para a história, assim. E certa vez ele estava na Inglaterra,
para uma plateia de jovens, né, universitários, assim, tal, o pessoal começou meio que a zombar dele alguma coisa. Ele pegou, baixou a camisa dele aqui, mostrou um mundo, uma cicatriz, que ele tinha sobrevivido a um ataque de um leão. O cara calou a boca, né? O pessoal ficou... E lá na África, quando ele morreu, né, pediram, né, o pessoal da região que ele via, pediu para tirar o coração dele e enterrar debaixo de uma árvore, né? Tem até uma estátua dele lá hoje. E o interessante foi que depois que ele... Passado algum tempo, né, depois da morte dele, foram outros missionários para lá, para aquela religião que ele estava. Foram falar de Jesus. Sobre Jesus, tal. O pessoal, não, mas Jesus, a gente conhece Jesus. Não, mas, Jesus, não, ele esteve aqui, a gente conhece ele, Jesus, ele é assim, se assado. Falando do David Livingstone. Sim. Associando ele a Jesus. Aquela questão do evangelho verdadeiro, acho que uma coisa que quebra muito não é o que você fala, simplesmente, né? É muitas vezes como você aborda, mas acho que se a pessoa vê sinceridade, né? Algo original, né, na gente, se importa realmente com amor, a ponto que nem a moça falou, você sai lá da tua terra para vir aqui, né, fazer o que com a gente, acho que isso aí quebra com muito certeza. Em qualquer barreira, né, ver que você não tá ali uma colônia de férias, né, você não tá no zoológico, não, olha que legal, bonitinho, olha ali, olha um pobrezinho, que legal, né, não, você tá ali se entregando por amor àquela vida, né. Ele se entregou a tal ponto que o corpo voltou para sua terra natal, mas o seu coração ficou ali, lá, né? Porque era o lugar que ele amava. É o lugar que ele amava. Então, o pessoal quis, né? O pessoal recebeu muito, viu Jesus nele realmente, né? Então, acho que isso é legal. Né? Cara, e é isso, né? Quando nós, né, já falando que estávamos ali no meio dos primeiros discípulos, né? Mas quando eles são chamados, né, pela primeira vez de cristãos, é porque eles eram pequenos cristos, né? As pessoas passavam a enxergar as mesmas obras que Cristo fez através da vida deles, e evangelismo é isso, não é verdade? Pessoal, estamos caminhando, né, para o nosso final aqui. É impressionante como o tempo ele voa, né? E a nossa equipe aqui já começa a levantar as plaquinhas. E é um assunto, né, na cabeça. E é um assunto que realmente, né, nós falaríamos aqui horas e horas e não falaríamos tudo o que deveria e nem todas as experiências, né, que já foram vividas. Mas outros momentos surgirão. Amém? Amém. E as suas considerações finais, Karina? Então, eu queria deixar aqui, né, o convite mesmo para quem estiver ouvindo, né, esse podcast, para realmente entender, né, esse privilégio e essa responsabilidade mesmo de anunciar, né, deixar o orgulho de lado, deixar muitas vezes o achismo e realmente se entregar mesmo a Cristo. E eu creio que quando a gente contempla a Cristo, a gente se torna parecido com Ele, né, e quando a gente se torna parecido com Ele, a gente entende também o coração do Pai. Exato. Que é realmente o desejo por almas, né? Realmente o desejo de encontrar o perdido, realmente de levar a salvação para aquele que está ali no fundo do poço, que está perdido, desesperançado. E o meu apelo é que a gente possa realmente colocar nesse lugar, né? De entender a nossa responsabilidade, de entender o nosso compromisso, né? E ser um instrumento mesmo, ser um agente de transformação aonde a gente estiver. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem que é, se quem souber, põe aí nos comentários, que fala que todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, às vezes a gente vai atravessar a rua, ou às vezes a gente vai atravessar nações, né? Mas que realmente o nosso coração possa estar em Cristo, que Ele possa ser o motivo de todas as coisas, e não é nada sobre nós, né? Ele é o dono da missão, e a gente faz parte disso. Acho que é isso. Bom, o que eu tenho para dizer é que se queima no seu coração, né? Se queima no nosso coração, vá. Vá, porque muitos precisam, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Claro, vá debaixo de obediência, vá debaixo de muito jejum e muita oração, porque a gente enxerga uma realidade muito diferente. E quando a gente volta, às vezes, a gente vê, né, a gente na nossa igreja, glória a Deus, a gente é privilegiado por uma igreja com cadeiras almofadadas, com ar-condicionado, e às vezes a gente encontra pessoas assim, muito assim, acostumadas com aquilo e reclamando ainda. E isso revolta muita gente quando a gente enxerga as realidades lá fora. Então, o meu convite, o meu apelo para você, para quem estiver ouvindo hoje, é saia da sua bolha. Saia da sua bolha, abra sua boca,
pregue o evangelho e vá viver o que realmente Deus tem para você debaixo de autoridade, né? Seja obediente, né? Submissa a uma autoridade aí na sua igreja, no seu pastor, mas você precisa romper essa bolha que nós estamos. E é isso. Muito bem, Leandro Torraca. Acho que algo final que eu achei a importância. Uma vez a gente fez um teatro, né, pedindo na igreja, e uma das cenas entrava um personagem, né, que era o Fabinho, com uma corda na mão. O teatro fala de milagres, né? Passe adiante, a pessoa recebia o milagre, ela fazia o milagre em outra vida, outra pessoa, né? Várias situações assim. Ele entrava com uma corda na mão, com a ideia de auto-extermínio, né? De suicídio e tal. E outra pessoa vinha, orava para ele, né? Ele se libertava daquilo lá. Era um teatro muito bonito, assim, olha que legal. Mas interessante, naquela mesma noite, uma pessoa me chamou no WhatsApp. Queria agradecer a todo mundo, quero que você mande essa mensagem para todo mundo, seu grupo, agradecer a todo mundo e tal. Porque eu fui na igreja dando uma última chance para minha vida, que eu decidi mesmo tirar minha vida. Mas no que eu vi aquela cena, a pessoa queria se enforcar, né? E Deus impediu ela, Deus falou, aquilo lá, Deus falou tanto comigo, eu chorei e abandonei toda aquela, né? Mandou um textão assim. Eu não esqueço disso. Então, assim, é algo que a gente está lidando com vidas, né? Com eternidade, com algo real, seja qual for a realidade, qual momento, qual a necessidade. Então, acho que é um tema mais do que relevante, mais do que importante, e algo que a gente não dá só para falar, a gente tem que viver, né? Experienciar. Muito bem, querido. Olha, estamos chegando ao fim deste episódio, né? E o Stand Talks é um podcast, né? Uma extensão do nosso trabalho de Stand Teens, Stand Jovens, onde nos encontramos, né? Todos os sábados às 19h30, está ali na Mário de Paiva 290. Se você quiser continuar, né, esse bate-papo agora ao vivo com cada um de nós e mais uma grande galera que está pronto ali, querido, para te receber, para te conectar através aí de um grupo pequeno, através, querido, de um grupo de relacionamento ou simplesmente um cafezinho que a gente vai tomar junto e falar um pouco acerca de Jesus. Venha e nós estaremos prontos para receber você, tá? E diretamente aqui do Estúdio Zafra, querida, onde nós estamos gravando este podcast, nós deixamos aí o nosso abraço. Deus abençoe e até mais. Tchau, gente.